Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Felipe Palma e hoje vou apresentar para vocês a mais nova ferramenta da Microsoft, o Windows Admin Center. Espero que vocês gostem. Bom pessoal, essa ferramenta, em sua concepção, em seu desenvolvimento, ela era denominada como Honolulu. Agora, ela é denominada como Windows Admin Center. Essa ferramenta ela é bem simples e bem interessante, que ela consegue consolidar em um único painel todo o gerenciamento de uma rede Microsoft Windows. Então eu consigo gerenciar o meu ambiente, o meu parque de servidores de forma centralizada, acompanhando métricas como uso de CPU, uso de disco, métricas de rede, gerenciamento de features do meu servidor, entre outros recursos. Eu efetuei alguns testes e consegui fazer o acesso através do Google Chrome a esta ferramenta e também com o Microsoft Edge, que é um novo navegador que já vem instalado nativo no Windows 10. Através do Internet Explorer eu não consegui obter acesso, então possivelmente funcione no Edge e no Google Chrome apenas. Essa ferramenta é bem interessante porque ela tem muitos benefícios. Ela proporciona uma agilidade ao fazer a manutenção ou monitoramento na rede. Então, se eu preciso adicionar uma feature em um servidor, fazer o monitoramento, o acompanhamento de um uso de CPU, eu consigo ter a visão de todo o ambiente de rede Microsoft de forma centralizada. É uma ferramenta bastante intuitiva, fácil de implantar e até então ela é gratuita. Cabe uma atenção para o Windows Server 2008 R2, que a princípio essa ferramenta não funcionava com o Windows Server 2008 R2, então não era possível fazer o gerenciamento do Windows Server 2008 R2. Acredito que a pedidos, porque o Windows Server 2008 R2 ainda não se encerrou o suporte, então possivelmente o pessoal acabou solicitando a Microsoft e ela estendeu o suporte ao Windows Server 2008 R2, entretanto de forma limitada, então eu consigo administrar e observar bem menos recursos em relação às outras edições do Windows. Cabe um ponto de atenção que o Windows Server 2008 R2, o suporte se encerra em janeiro de 2020 e também o nosso Microsoft Windows 7 também se encerra nesta data, em janeiro de 2020. Então cabe um ponto de atenção ainda se você tem na sua rede máquinas com o Windows 7 e o Windows Server 2008 R2, o suporte a estes sistemas operacionais se encerra em janeiro de 2020. O que isso significa? Que a partir desta data, estes sistemas operacionais não receberão novas atualizações e patches de correções. Então, não significa que eles vão parar de funcionar, significa só que eles vão parar de receber suporte às novas ameaças e vulnerabilidades do sistema. Então é interessante que esses sistemas operacionais sejam atualizados ou substituídos para as edições mais novas do Windows. A forma de instalação é bem simples. Eu vou deixar na descrição um material da Microsoft para que se você deseja fazer a instalação para conhecer como funciona essa ferramenta, você poderá acessar através do link e será direcionado até o site da Microsoft em questão sobre essa ferramenta. Vamos então para uma demonstração desta ferramenta Windows Admin Center. Pessoal, eu tenho um ambiente aqui virtualizado. Vamos conectar no nosso servidor. Então, pessoal, temos aqui o nosso servidor, o Windows Server Standard. Eu instalei uma versão de avaliação que dura 180 dias, bem interessante para quem deseja conhecer o sistema operacional, é bastante tempo. Vamos então fazer o acesso à ferramenta, Windows Admin Center. Lembrando que
você pode instalar essa ferramenta no Windows 10 também. Não é necessário que você instale no Windows Server 2016. Você pode fazer a instalação da ferramenta em um ambiente Windows 10 para gerenciar outros servidores na rede. Então é bem interessante. Vou acessar o localhost. Então temos aqui a ferramenta. Esta é a sua console. Então eu tenho aqui que eu adicionei 2 servidores. Então eu tenho este mesmo servidor e eu tenho um outro servidor aqui que é de laboratório, que eu tenho algumas máquinas virtuais. Vamos conhecer esse servidor, Windows Server 2016. Vamos ver quais recursos essa ferramenta permite que a gente manipule. Então vamos lá. Então aqui do lado esquerdo temos um menu com todos os recursos que podemos instalar, monitorar, observar. Então é bem interessante. Então temos aqui, eu posso fazer uma reinicialização do servidor, um desligamento, eu posso alterar o nome do computador, eu posso desabilitar as métricas de disco que fica aqui embaixo, no momento eles estão habilitados. Então eu tenho o nome do computador, eu tenho informações se a máquina está no domínio ou não. Eu tenho informações do sistema operacional que está instalado, a versão, quantidade de memória RAM, informações de disco, processador, enfim, quantas placas de rede eu tenho nesse servidor, tempo de execução, ou seja, há quanto tempo o servidor está ligado, os usuários que estão conectados, uma informação bem interessante, quantos usuários estão logados nesse servidor aqui. Então ele traz esta informação bem interessante. Logo aqui embaixo eu tenho informações de uso de CPU desse servidor, a velocidade do processador, quantos processos estão em execução, umas informações bem interessantes aí. Informações de memória RAM, total de memória RAM, o servidor está com 1 GB, quanto está sendo usado, enfim. Informações da placa de rede, de entrada e saída, quanto essa placa está trafegando de dados na rede. Informações bem interessantes aí. Informações de disco também. Então tem a taxa de transferência de leitura e de gravação, bem interessante. Às vezes o seu servidor está apresentando alguma lentidão, se for por conta de disco ou por conta de CPU ou de memória, através desse console eu já consigo identificar o problema. Outro recurso bem interessante é os aplicativos instalados. Então, por exemplo, eu consigo gerenciar as máquinas da minha rede, estações Windows 10, se eu desejar, por exemplo, remover algum aplicativo, através dessa ferramenta eu consigo fazer a remoção. Então aqui eu tenho o Windows Admin Center instalado e tenho o Google Chrome. Então essa máquina que eu acabei instalando aqui é uma máquina de testes e eu tenho apenas esses 2 aplicativos instalados. Se eu desejasse remover um dos 2 aplicativos, é apenas eu selecionar e clicar em remover. Eu não vou entrar em todas as ferramentas aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então eu vou passar por algumas aqui e explicar um pouquinho sobre elas. Então, aqui em armazenamento eu consigo fazer a visualização dos discos que eu tenho nesse servidor, instalados nele. Então, ó, eu tenho os discos, algumas informações, se eles estão conectados ou não, a capacidade, eu posso fazer a criação de um VHD, anexar um VHD, bem interessante. Eu tenho aqui também arquivos, que é como se fosse um Windows Explorer, que eu consigo fazer o gerenciamento dos meus arquivos do servidor, bem interessante também. Então aqui eu tenho os discos, eu tenho uma unidade de CD e o meu C2 pontos, eu consigo fazer a navegação aqui e explorar as pastas do Windows como se eu tivesse conectado na máquina. Tá bem interessante. Eu consigo também gerenciar as atualizações. Então eu consigo aqui fazer a checagem se há atualizações, fazer a configuração de agendamento de reinicialização, bem interessante.
Eu consigo fazer gerenciamento de certificados também, então se eu preciso fazer uma atualização de um certificado em uma máquina, uma reinstalação, por aqui eu consigo fazer também. Eu tenho um log de eventos do Windows, então eu consigo visualizar o Event Viewer dessa máquina para acompanhar algum log, é bem interessante. O Event Viewer ele costuma trazer bastante informação, então ele demora um pouquinho mais para carregar. Então eu tenho aqui os logs de segurança, de aplicação, de configuração, de sistema, então é bem interessante também, se eu quiser acompanhar um log remotamente. Eu posso acessar o gerenciador de dispositivos também. Então, eu consigo acompanhar aqui quais os drivers que estão instalados, fazer atualização dos drivers. Então, até gerenciamento de recursos da máquina, eu consigo atualizar um driver, acompanhar os recursos, é bem interessante. Eu consigo também acessar informações de firewall dessa máquina. Consigo verificar as regras, criar regras, é um recurso também bem interessante aí que agiliza bastante no dia a dia. Um recurso que eu acho bem interessante é o recurso de funções e recursos. Então, se eu desejo adicionar uma feature no meu servidor, subir um serviço, através daqui eu consigo fazer a instalação, através desse console aqui eu consigo fazer a instalação, adicionar ou remover, é bem legal. Tem o PowerShell, consigo acompanhar os processos da máquina, tem algumas informações da placa de rede, eu consigo olha aqui os processos. Então eu consigo ver o ID do processo, se eles estão em execução ou não, qual que é o consumo de cada processo. Aqui em rede eu consigo alterar o IP da máquina, eu consigo acessar o meu regedit para fazer alguma manipulação, eu consigo acessar os serviços da máquina, ver se eles estão em execução. É bem interessante acompanhar tarefas agendadas, ver os usuários. Então é uma ferramenta aí bem promissora aí que possivelmente aí no futuro esteja bem mais robusta que hoje e já oferecendo muito mais recursos do que hoje ela oferece. Por que eu falo isso? Porque aqui embaixo tem algumas extensões aqui que eu acabei instalando. Se você for efetuar a instalação para fazer alguns testes ou mesmo uma implantação, essa ferramenta não virá com essas extensões aqui. Você terá que instalar. Como funciona? Então, por exemplo, se alguma empresa desenvolver um menu que faça colete alguma informação interessante, ela pode desenvolver e enviar para a Microsoft, e a Microsoft publica aqui no Windows Admin Center para que todo mundo possa fazer uso. Então é bem interessante. Vamos conhecer um pouco mais dessas extensões aí. Acabei instalando duas aqui, uma de segurança e outra do Data On Must. Então eu estava lendo sobre isso, então é uma ferramenta bem interessante. Você pode fazer o desenvolvimento da ferramenta para sua necessidade, enviar para a Microsoft e ela consegue publicar para que todo mundo possa fazer uso da ferramenta que você desenvolveu. Então vamos lá. Então aqui, clicando nessa engrenagem no canto superior direito, eu tenho aqui, além de outras informações do Azure, informações de acesso, eu tenho esse ícone aqui de extensão. Então, por exemplo, a Fujitsu desenvolveu, aqui eu acredito que seja alguma coisa para espelhamento de disco ou de storage, alguma coisa nesse sentido. Então ela desenvolveu uma ferramenta para se fazer o acompanhamento do storage. Então a Microsoft disponibiliza as extensões aqui e você pode selecionar e fazer a instalação. Então tem uma breve descrição aqui
do que essa extensão faz e você pode fazer uso tranquilamente. Então aqui eu tenho aqui duas instaladas. Eu tenho inclusive uma aqui, saiu uma atualização, ó. Acabei instalando duas, ó, essa Data On aqui e a de segurança. Então é uma ferramenta bem interessante aí, gratuita, e eu posso alterar o idioma para o idioma que eu desejar. Então é uma ferramenta bem interessante. Vamos agora observar um ambiente virtualizado. Eu tenho um servidor aqui que eu rodo algumas máquinas virtuais para laboratório, para estudar, e vamos acessar para observar as máquinas virtuais. Então, como aqui é o ambiente de testes, eu não tenho um domínio em pé aqui administrando, então eu tenho que ficar autenticando. Mas possivelmente, se você subir esta ferramenta em um ambiente já com o Active Directory instalado, possivelmente não seja necessário ficar digitando a senha para acessar o servidor na rede. Então, assim como nós já observamos, tem as informações do servidor, quantas placas de rede, quantos processadores. Então, essa parte aqui a gente já viu. Aqui eu tenho todas as informações que eu consigo gerenciar deste computador. Então vamos aqui em computadores virtuais. Então, para quem tem um ambiente aí virtualizado, vários hosts virtualizando, essa opção aqui é bem interessante. Então aqui eu tenho os switches virtuais. Então, se eu quiser fazer o gerenciamento por aqui, eu consigo. E também eu consigo fazer o gerenciamento das minhas máquinas virtuais. Então tem algumas informações bem interessantes que eu gostaria de mostrar para vocês. Então aqui, por exemplo, nesse host, eu tenho 3 máquinas virtuais. Dessas 3, uma está em execução, eu tenho 2 desligadas e nenhuma salva. Eu tenho também em pausa, nenhuma em pausa. Bem interessante essas informações. Aqui eu tenho algumas informações para um host de virtualização que são bem interessantes e importantes, que é o uso de CPU e de memória. Então, o host aqui no caso estava 3% aqui, agora ficou 0, mas ele estava usando 3% do CPU. Aqui o convidado seria as estações, os hosts, as máquinas virtuais que estão alocadas a esse host. Então, eu tenho aqui uma informação aqui, eu tenho uma máquina virtual que o uso está em 0%. Tá? Então, ele consegue me trazer informação de uso do host físico e da máquina virtual de forma separada. É bem interessante essa informação. E da mesma forma, a memória RAM. Então, aqui no host, o host está usando 12,2% e o sistema operacional convidado, que é o meu Zabbix 01, que é a memória, que é a máquina virtual. O Zabbix 01, que é a máquina virtual que está alocada a esse servidor, está usando 6% da memória dele, do total da memória. Então é bem interessante que ele consegue separar quais recursos o host está usando e quais recursos os sistemas operacionais convidados estão usando desse host virtualizador. Então é bem interessante por conta disso. Eu tenho também todas as outras informações de serviços, redes, que a gente já acabou vendo anteriormente. Então é uma ferramenta bem interessante aí para quem deseja administrar um ambiente aí, ou fazer relatórios. De repente você não tem uma ferramenta de monitoramento da rede, essa ferramenta é uma oportunidade de você instalar e fazer uso dela de forma centralizada. Então, não vai demandar que você fique acessando todos os seus servidores do ambiente e coletando as informações toda hora, por exemplo, ou todo dia, enfim, dependendo da rotina de cada um. Então, você consegue de forma centralizada buscar todas as informações da rede de forma bem rápida e é muito mais produtivo do que acessar individualmente as máquinas para se acompanhar a queda de um serviço, enfim. Então é bem interessante
esta ferramenta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou, clique no joinha, opina nos comentários, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Se possível, clique no ícone de notificações para que quando eu postar novos vídeos, você receba uma notificação sobre esses novos vídeos. Muito obrigado e um abraço para vocês.